Diz o moço da televisão, um desses jornais, das 8 horas da noite, das 7h30 da noite, mais uma de advogado. Algum requerimento, algum habeas corpus que o advogado entrou, mais uma de advogado. Então o advogado hoje está sendo considerado como um elemento que atravanca, que atrapalha, que coloca obstáculos ao bom andamento da justiça. E o bom andamento da justiça, dentro deste clima repressivo, é o andamento da punição rápida, célere. Eu fui, numa ocasião, inquirido por uma jornalista, num caso de homicídio, em que o meu cliente já estava preso, eu já havia entregue a arma, o corpo da vítima estava ali, já sepultado. Disse a moça para mim: mas isto tudo, o seu cliente preso, a arma já entregue, a vítima já enterrada, para que defesa? Este questionamento passa a ser um questionamento quase que cultural, um questionamento que está vindo e que brota do íntimo das pessoas com muita sinceridade. As pessoas não são piores daquelas que acreditam no direito de defesa. Elas não sabem o que é o direito de defesa. Elas se esquecem que crime, tribunal, juiz criminal, promotor, delegado, advogado criminal, esses institutos ou essas instituições todas, elas existem para o homem. Essas pessoas se esquecem que o crime não é uma instituição apartada da sociedade. O crime é gerado na sociedade, no seio da sociedade, ela brota. Eu diria que a sociedade é instrumento de fatores, de geração de fatores criminosos. E é verdade. Ele não existe, crime não existe fora da sociedade. As pessoas se esquecem disso porque essa cultura repressiva divide a sociedade em duas partes. De um lado, os bons, que somos nós, engravatados, bem vestidos, bem cheirosos. Para nós, a compreensão da lei quando e se cometermos algum crime. A compreensão, a complacência e o perdão. Para o outro lado da sociedade, aquele lado não saudável, o lado doente da sociedade, é o rigor da lei. E mais do que o rigor da lei, porque aí nós assistimos a aplausos velados aos esquadrões da morte, nós assistimos a aplausos velados às violações dos direitos. Isto tudo é válido porque isto atinge aqueles que constituem a parte não saudável da sociedade, aqueles que cometem crime. A partir deste raciocínio, desta divisão da sociedade, os que estão do lado de cá se arvoram em juízes, em punidores daqueles que estão do lado de lá. A sociedade, desta forma dividida, também não aceita que profissionais que estudaram direito, que estudaram a lei, utilizem os seus conhecimentos de direito, de jurisprudência, os seus conhecimentos doutrinários, no prol daquele que está sendo colocado nos bancos dos réus, porque este pertence ao outro lado da sociedade. E essa cultura repressiva assumiu uma dimensão tão grande que nós não estamos, nos dias de hoje, eu pelo menos, não vejo uma reação da própria advocacia. Eu não vejo uma reação das instituições de classe. Eu não vejo uma reação daqueles que individualmente, mesmo individualmente, poderiam reagir, mas não o fazem. Há colegas não militantes na nossa área, mas que perguntam, e eu já também recebi uma pergunta desta: mas como você tem coragem de defender fulano de tal? A resposta tem que ser: eu teria coragem até de defendê-lo. Agora você afasta. Mas é assim. Então, o nosso papel... Né? Essa eu vou anotar. O nosso papel, a nossa missão, nossa sagrada missão de sermos a voz e a vez de quem não tem voz nem vez, essa missão nossa não está sendo compreendida. Ao contrário, há uma absoluta incompreensão que nos coloca quase que à margem da profissão do advogado. O criminalista está à margem. A advocacia tem seus ramos nobres, merecedores de aplausos, mas estes aqui, e que são vocês, todos nós, advogados criminais, nós estamos sendo colocados à margem. E nesta medida,
você passa a examinar a segurança pública como algo muito distante dos advogados criminais. Parece que nós não temos nenhuma, a não ser como cidadãos, nós não temos nenhuma interferência nesta instituição estatal, nesse conjunto de interesses do Estado e da sociedade que compõe a segurança pública. E mais, nós estamos fora deste quadro da segurança pública e estamos quase que alijados também de um outro quadro, que é o da prestação jurisdicional na área penal. Não fosse a Constituição Federal a exigir a nossa presença, nós seríamos considerados despicientos. Há juízes jovens, e não é pequeno o número, que entendem que a advocacia hoje não tem um papel importante. Que o Ministério Público acusando, a polícia anteriormente tendo investigado, e ele, juiz, buscando a verdade real e decidindo, essas três instituições dispensam a advocacia criminal. Nos toleram porque a Constituição exige a nossa presença nos atos processuais, mas nos toleram, mas não nos aplaudem mais, não nos respeitam mais. Isto significa que o nosso papel passa a ser um papel de absoluta relevância e de absoluta importância e de absoluto valor, não só para nós, como para aqueles que ainda acreditam na existência de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa, onde o direito penal seja, como eu disse, o direito da liberdade. Mas o que fazer para que nós passemos a ser integrantes da segurança pública, no sentido de elementos que compõem este quadro da segurança pública, e o que fazer para não sermos alijados do próprio Poder Judiciário, não sermos alijados, ou não nos retirarem as nossas funções de elementos indispensáveis à administração da justiça penal. A mim parece que o fortalecimento da advocacia criminal passa pelo fortalecimento de grupos e núcleos reunidos como este aqui do IDDD, fazendo ecoar a necessidade de nos reabilitarmos perante a sociedade. Reabilitar no sentido de purgarmos os nossos pecados? Não, claro que não. Reabilitarmos no sentido de passarmos a fazer com que a sociedade entenda o nosso papel. Passarmos a fazer com que a sociedade entenda que ela, a sociedade, precisa de nós. Que o Estado não é o Estado punitivo, que o Estado Justiça, representado por seus funcionários, por seus agentes, é o Estado que prega a igualdade, a liberdade e a administração da justiça, tendo sempre o foco voltado para o homem. Nós temos uma atuação muito parcimoniosa no inquérito policial, que é o instrumento primeiro de investigação, de apuração da verdade. A nossa participação, mercê de um código que não deu ao inquérito policial o caráter de contraditório, é uma participação que fica à láteri das investigações. E hoje, exatamente hoje, nos dias de hoje, sentimos isso com muita clareza quando vamos atuar em inquérito policial da Polícia Federal. A Polícia Federal nos tem como adversários, para não dizer inimigos. Havia não sei se há ainda, num determinado departamento da Polícia Federal de São Paulo, uma porta. Uma porta que nos isola. Não retiraram essa, copiaram em outra. Não tiraram, está melhorando bem. estenderam a todos os outros. O advogado é visto como alguém que vai subornar o delegado, vai corromper o escrivão. Há delegados que nos atendem na presença de escrivão, ou na presença de um outro colega, enfim. Não nos atendem. Ou não nos atendem. Quando nos atendem assim. Então, esta questão, na nossa participação na fase inicial da percepção criminal, é uma questão extremamente difícil. E eu não vejo, aqui não é crítica política,
mas eu não vejo as entidades de classe se movimentando em relação a esta questão. Na Polícia Civil Estadual há uma melhor receptividade em relação à atuação do advogado, mas maculada a Polícia Civil por um problema quase que crônico, que é o problema da corrupção. Então nós temos de um lado a Polícia Federal que nos coloca fora de uma forma violenta e viola com isso os direitos do cliente, muitos deles, e de outro lado nós temos a Polícia Civil que, com óbvias ressalvas, e as ressalvas que eu as conheço bem porque fui secretário de Segurança, ela tem esse problema da corrupção, que é um problema muito sério. A segurança pública, falando dela isoladamente, apartando a advocacia, o que está acontecendo nos dias de hoje em relação à segurança pública? Eu queria fazer um desabafo aqui de algo que tem me assustado muito, que é a violência praticada pelo não violento, que é o crime praticado pelo não criminoso, que é a violência da bagatela no que diz respeito às suas causas. É a violência praticada porque houve uma pequena frustração num desejo de alguém, frustração essa que ele enfrenta a bala. É o aluno que mata a professora porque teve uma nota pequena, baixa, é o namorado que toma fora do namorado, que dá um tiro no namorado, é a torcida de futebol que mata porque viu o sujeito com a camisa do Cruzeiro, e o atleticano foi lá em Belo Horizonte e pisoteou o sujeito no chão, a televisão mostrou isso. São as torcidas que se degladiam. É agora um instituto novo, que eu nem sabia o que é, tal de bullying. As crianças batendo nas crianças dentro da escola, diz que no colégio Granfino fizeram com que a criança tomasse água sanitária, da latrina. Então nós estamos diante de uma violência absolutamente inusitada, eu diria que patológica, porque isso é doença, e acho que o Brasil está precisando de um choque civilizatório. Alguma coisa está acontecendo. Então o gay está passando na Avenida Paulista, é agredido porque é gay. O preto é agredido porque é preto. Isso está acontecendo no mundo todo, esse problema do racismo. A verdade é que eu estou me assustando, e muito, com esta violência desmotivada. Com esta violência que não é mais a violência do lado de lá da sociedade. É a violência da elite. É a elite que está matando no trânsito. É a elite que está matando no prédio de apartamento porque um invadiu a vaga de automóvel do outro. É, enfim, a resposta às frustrações através da violência. O que está acontecendo? O que nós precisamos fazer?